Boa noite a todos, nossos irmãos e irmãs. Um caloroso boa noite. Estamos começando um quadro aqui no Instagram da Cevic, que é o Espiritismo em 30 Minutos, em que vamos estar falando todas as semanas sobre temas espíritas, temas relacionados à nossa doutrina. E para quem não me conhece, eu sou Maria Carvalho e estarei com vocês todas as terças, às 19 horas, aqui mesmo no Instagram. Eu gostaria de ver com vocês como é que está a questão do som, a imagem, está tudo bom, a internet. Nós temos um probleminha aqui, que é com relação à internet, quando chove, aí ela fica oscilando. Então, se vocês puderem sempre dar o feedback caso tenha algum problema, né? O som estiver muito baixo, aí vocês me passam esse feedback. Bom, pra frente, né? Como diz minha mãe, a gente anda. E com relação ao espírito, não é diferente. O espírito que nasceu ignorante, imperfeito, ele segue a sua jornada em direção à perfeição. Nós estamos em constante processo de mudança e que acaba nos tornando cada vez mais próximos do que a gente chama do humano de bem. Eu vou utilizar o humano, que é mais generalista, que é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. E durante todo esse processo, o espírito, ele evolui e os mundos que ele habitam também. A literatura espírita, ela nos traz 5 tipos de mundos, né? Sendo eles o primeiro, que é o primitivo, que é onde o espírito ele tem as suas primeiras encarnações, né? Geralmente é um espírito ainda com a moral mais baixa, um senso moral mais baixo, tem muitas paixões. Depois, né, seguindo esse patamar de evolução, nós temos os mundos de provas e expiações, em que o mal ainda predomina, não é? O espírito ainda experimenta muitas dores, muito sofrimento, a lei de ação e reação é aplicada constantemente. Seguindo mais à frente, nós temos o de regeneração, que é o que a gente espera chegar muito próximo, né? O mal ainda é comum, mas já começamos aí a ver o outro como nosso semelhante, a ver como nosso irmão. Há nesse mundo um pouco mais de respeito entre um ser e outro. As dores ainda não cessaram, mas é justamente o momento que vamos, né, no nosso caso, extirpar o mal que ainda existe entre nós. Mais à frente, nós temos os mundos chamados felizes ou ditosos. Nesses mundos, o bem prevalece sobre o mal, a felicidade impera. Há um conhecimento espiritual de todos os espíritos que ali habitam, que é comum a todos. O principal objetivo desses espíritos é justamente a evolução moral. E lá na ponta, nós temos os mundos divinos, em que o bem, ele reina soberanamente. Todos conseguiram já alcançar o ápice da sabedoria, da bondade. Os espíritos que ali vivem são espíritos de alto valor moral. Fazendo uma análise de todos esses tipos de mundos, nós percebemos que, no caso, todos nós acabamos passando por todas as etapas. E entre uma etapa e outro, entre um tipo e outro, sempre se faz necessário a transição. Porque a mudança não é repentina, a mudança não é abrupta, ela é necessário que aconteça de forma gradual, de forma lenta. A Terra, ela já passou por esse processo de transição quando passamos de primitivo para provas e expiação. Nessa transição, há alguns espíritos que vieram de Capela, da constelação de Cocheiro, trouxeram para cá
os seus conhecimentos tecnológicos, científicos, que podemos inclusive perceber através da arquitetura e da engenharia dos egípcios, que era muito avançada para a época. Eles trouxeram esses conhecimentos para que os espíritos que aqui estavam pudessem paulatinamente seguir o processo de desenvolvimento, para assim sairmos de fato de primitivos para provas e expiações. Nesse meio período entre o momento da transição e os dias de hoje, nós também tivemos muitas pessoas que previram, né, o futuro. Nós temos alguns conhecidos, nós tivemos Nostradamus, nós tivemos aí o Ed da Arcane, e também tem alguns que estão na Bíblia, que são Isaías, Daniel, e talvez um dos mais temidos e conhecidos, que é João Evangelista, com o seu Apocalipse, que era um tipo de literatura, um tipo de escrita muito comum na época. Inclusive, tanto de Daniel quanto o de Isaías eram esses tipos de Apocalipse, que era como se fosse a revelação. Acaba que durante esse tempo nós acabamos ligando a Apocalipse a fim do mundo, mas que na verdade é revelação. João Evangelista, quando ele viu, né, o futuro que estava por vir através de sua mediunidade, tem algumas interpretações que falam que aquela visão era uma forma de fortalecer a fé dos cristãos. Se fizermos analisar um pouquinho o passado, podemos perceber que principalmente os primeiros 300 anos, o cristianismo, os cristãos sofreram demais. Podemos inclusive ver através da literatura. Emmanuel nos trouxe escrito através de Chico, livros como Paulo e Estevão, há 2000 anos, que retratam um pouco desse momento. Então, o que ele estava, segundo algumas interpretações, seria uma forma de demonstrar que muitos sofrimentos viriam, especialmente os primeiros cristãos, e até mesmo todos nós, iríamos passar por esse processo de sofrimento. Entretanto, ao final, teríamos Jesus para estar nos dando e nos recebendo com amor, com o carinho que ele tem. O próprio Jesus, ele também fala um pouco sobre essas talvez dificuldades que viriam, quando ele traz o sermão profético, que está em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21, em que ele começa a falar que os seus seguidores irão passar por várias perseguições. Haverão guerras, terremotos, epidemias, fome, antes que tudo pudesse se acabar. Inclusive, ele ele fala que reinos contra reinos, nações contra nações. E se a gente observar a história, muito disso aconteceu nesses 2000 anos que sucederam. No livro Transição Planetária, que é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi psicografado por Divaldo Franco, ele nos traz um trabalho que aconteceu na espiritualidade logo no início dos anos 2000 e 2004, que aconteceu o tsunami lá no Oceano Índico e que acabou ceifando aí vidas de muitas pessoas daquela região. Ele começa a falar sobre esse preparo, sobre esse recebimento, e ele também fala sobre uma outra questão. Ele fala sobre um preparo que a espiritualidade estaria fazendo na orbe e nos seus habitantes para a chegada de espíritos mais avançados, mais evoluídos moralmente, que estaria vindo aí das Pleiades, da constelação de Touro. Esses espíritos estariam auxiliando o nosso processo de evolução durante essa transição para que possamos chegar na regeneração. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a regeneração é como se fosse uma grande transição entre os mundos mais primitivos, que é no caso o nosso, e os mundos felizes. Então, se a gente for observar,
nós estamos passando por uma transição para depois passar por uma outra transição maior, que é justamente a regeneração, até chegarmos aos chamados mundos felizes. Na codificação, no Livro dos Espíritos, a última questão, que é a questão de número 1019, ela é intrigante, porque ela nos fala como seria, né, o Espírito de São Luís nos fala como seria esse processo de transição. Ele fala o seguinte, que a humanidade precisa se transformar, pois o bem irá reinar sobre a terra. Mas aí a gente pergunta, mas quando? E ele responde, quando entre os espíritos que vêm habitar, os bons vencerem sobre os maus. Então aí viriam a chamada nova geração. Que é a nova geração? São espíritos melhores que irão reencarnar, que irão encarnar paulatinamente, para que todos nós possamos juntos também evoluir. E aqueles que não tiverem de acordo com esse processo de evolução, serão levados para os outros mundos que estarão na mesma faixa vibratória. Esses espíritos da nova geração, eles vai fundar aí uma nova era, uma era de moral, e eles serão distintos também por ter uma inteligência, uma razão bem precoce. Eles também serão unidos, terão um sentimento aí muito unido com relação ao bem, ao amor, à fraternidade. E eles também serão mais afastados com relação àquelas paixões que são muito inerentes ao ser humano, que é o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme, o materialismo. A nova geração é como se ela tivesse a função de ir nos ensinando sobre como ser melhores a cada dia. Quando vamos observar no livro A Gênese, que foi lançado em 1868, Kardec, ele já vem nos dizer que nós já estávamos passando pelo processo da transição. Isso lá no final do século XIX. O que podemos perceber nesse período é que durante o século XX nós tivemos muitas alterações, especialmente alterações de cunho moral. Nunca se falou tanto em amor como no século passado. Nunca se falou tanto em respeito, em fraternidade, como no século passado. Se olharmos principalmente os 2 últimos milênios, não se falou tanto, não se lutou tanto por ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. Foi no século passado, apesar de termos tido 2 grandes guerras, apesar de termos tido o início de diversas doenças, mas a humanidade ela acabou se unindo por um bem comum. E podemos observar isso através de codificações, de leis mesmo, leis humanas, que protegem a pessoa, que protegem o ser humano. Então, nós podemos perceber que nesse período de transição, se formos pegar ao pé da letra aquilo que Kardec diz, que desde o século XIX até agora estamos passando, não significa que no processo de transição vai acontecer um cataclismo e vai colocar fim em toda essa geração. Na verdade, a transição ela acontece de forma paulatina, gradual, justamente porque nós precisamos ter essa oportunidade enquanto nós estamos aqui encarnados, de nos melhorar cada dia mais. É como se Deus estivesse nos dando essa oportunidade para que possamos usar esses ensinamentos dessa nova geração para aprender a amar, aprender a respeitar o outro. E qual seria então a importância da transição planetária tanto para os espíritos quanto para o nosso planeta? Bom, como disse no início, para frente sempre vamos. A evolução, a lei de evolução, a lei de crescimento e transformação é absolutamente inerente à condição do espírito.
Nós, que nascemos espíritos imperfeitos e primitivos, estamos sempre seguindo, temos sempre que seguir, pelo menos, em direção à luz e à perfeição. Então, isso significa que a transição, ela é necessária para que nós possamos cada dia mais nos transformando e nos melhorando enquanto espíritos. Não apenas um melhoramento tecnológico, não apenas um melhoramento científico, mas principalmente um melhoramento moral. Esses momentos que estamos vivendo por agora, como é o caso da pandemia, de isolamento social, em que estamos cada dia mais, há mais de 2 meses, dentro de casa, devemos aproveitar esse momento para que a gente possa compreender um pouco mais tudo aquilo que nos foi dado, nos foi presenteado, a nossa família, o nosso lar. Às vezes falamos que os nossos pais, os nossos cônjuges, irmãos, que eu não pedi, nós estamos exatamente no lugar que precisamos estar. A nossa família é a melhor que poderia ter. O nosso emprego, talvez nós não gostamos tanto, mas é o melhor também para o nosso desenvolvimento. Os estudos que fazemos todos os dias é o melhor para a gente. Então, o que eu posso fazer nesse período? Eu posso começar a me conhecer mais. Eu posso começar a ter uma ligação maior com Deus, com o alto. Porque todas as vezes que eu me melhoro enquanto ser humano, enquanto espírito, a orbe também ajuda. O mundo sente a colaboração. Então isso significa que a transição para mim vai influenciar diretamente na transição para o planeta. Nós vamos ter um ambiente de paz, de luz mais expandida. A finalidade é o progresso. Então nós precisamos estar constantemente em evolução, em crescimento. E aí, como é que eu sei que eu estou passando pelo processo de transição planetária? Será que isso não é apenas uma invenção da minha cabeça? Será que esse processo não é natural? Porque todas as vezes que eu olho para o passado, eu vejo muitas guerras, eu vejo muitas doenças. Há 100 anos tivemos a gripe espanhola, na Idade Média nós tivemos a peste negra. Então assim, por que agora o período de transição? Nós estamos recebendo uma carga de informações. As mudanças do mundo sempre acontecem com grandes revelações, se formos observar. Exemplo disso, quando nós saímos daquela questão de entender o que é Deus, como é Deus, se existe ou se existe mais de um, nós tivemos uma revelação que foi os 10 mandamentos através de Moisés. Naquele momento, o ser humano ele ainda não sabia o que poderia e o que não poderia fazer. Logo em seguida, ele já sabendo que não pode matar, que não pode lesar o outro, vem Jesus dizendo o que ele pode e o que ele deve. Aí vem o amor. Só que Jesus sabia também que todos nós que estávamos naquele momento, ou o humano que estava naquele momento, ainda não tinha a mesma capacidade de internalizar todos aqueles ensinamentos. E ele disse: eu vou pedir ao Pai que envie o Consolador. Quase 2000 anos depois, lá na metade do século XIX, vem Kardec lá na França e acaba nos mostrando e trazendo para nós o que a gente chama da codificação, que também é uma espécie de revelação. Então nós podemos perceber que esses elementos que são trazidos a nós, as respostas dos espíritos, especialmente nos 5 livros da codificação, aos sinais
de mudança. Essa geração que está vindo, as nossas crianças de hoje sabem muito mais, elas já vêm com conhecimento tecnológico. Pode pegar uma criança de 6 meses que ela já vai saber mexer no celular, já vai entender, pode não estar compreendendo exatamente o que é aquilo, mas ela já vai saber mexer, ela já sabe mexer no material tecnológico. É como se ela já conhecesse tudo aquilo, só está esperando um pouquinho mais para poder desabrochar. Essa geração que está vindo, ela nos mostra muito disso. E aí a gente fica um pouco abobalhado com relação a todas essas mudanças que nos vêm. Entretanto, meus irmãos, nós não podemos entrar em desespero. Nós não podemos nos desesperar com relação a todas essas mudanças que estão acontecendo, porque nós também estamos o tempo todo mudando constantemente. Nós não somos o mesmo que ontem e possivelmente não seremos os mesmos amanhã, assim esperamos. Estamos sempre mudando, estamos sempre em evolução. Essa pelo menos é a ideia. A evolução é uma lei natural e Deus criou todos nós para chegarmos a ser perfeitos lá na frente. Mas Ele também é justo. Nós só colhemos aquilo que plantamos. Ninguém planta feijão para colher morangos. Se você planta feijão, você vai colher feijão. Se quer colher morangos, vamos plantar morangos. E a mesma coisa que acontece na vida. Se queremos algo melhor amanhã, temos que começar a plantar hoje. Mas como é que eu posso fazer para poder acelerar esse processo? Ou não pode acelerar, é tudo ali certinho, tudo vai acontecer em um tempo certo, em um tempo exato. Lembra que eu falei que todo dia a gente pode ir mudando um pouquinho? É exatamente isso. Todos nós podemos ir nos melhorando a cada dia. Jesus, ele nos deu a receita. Ele nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É através dele, o caminho, que podemos chegar a Deus. Ele que nos trouxe a verdade. Ama teu próximo como a ti mesmo. Ama Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. E é Ele que nos trouxe a verdadeira vida, a vida espiritual, que é tudo isso que a gente fala muito, mas que a gente acaba esquecendo por conta do processo encarnatório, mas que a gente pode, a cada dia, ir se apegando e ligando um pouco mais. Não é tão difícil. A gente só precisa seguir Jesus. É difícil falar, meu Deus, como é que eu vou seguir um ser tão perfeito? Começa com a prece. A prece nos liga ao alto. E quando você bate na porta, ela sempre vai abrir. Todas as vezes que fazemos a prece com verdadeiro, com verdade, com coração, a espiritualidade nos liga. Probleminhas técnicos. Outra questão que a gente precisa lembrar um pouco é com relação ao chamado juízo final. O juízo final vai acontecer? Será que realmente aquilo que a gente viu lá no Apocalipse, que a gente imagina que é o Apocalipse, vai acontecer? Eu vou começar, eu vou passar por todas as provações e no final isso tudo vai acabar e Deus vai pegar e vai colocar uns só para a direita, outros vai para a esquerda. Eu vou escolher vocês para ficarem felizes e vocês não vão porque não fizeram aquilo. Jesus tinha dito para a gente que nenhuma ovelha ficará perdida. Nenhuma. Todo o processo de transição sempre vai haver os chamados julgamentos gerais. Na Gênesis, no capítulo 17, ele fala um pouco disso, que todo o processo de transição sempre vai haver. Vai aqueles que vão permanecer naquele planeta, vai aqueles que vão ter que sair para um planeta cuja vibração seja compatível com a sua, e vai ter aqueles que vai subir um pouco mais, ou aqueles que vão estar o tempo todo crescendo. Enfim, sempre vai ter. Não julgamento final, mas julgamentos gerais, de acordo com Kardec.
E é necessário que durante esse período nós temos que refletir um pouco sobre algumas coisas. Edu Guedes tem uma música que eu acho que é uma das mais tocantes, em que ele nos chama para reflexão. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante, nem por isso quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra, a paz na terra, o sal da terra. És o mais bonito dos planetas, tão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com teu fruto. Tu que és do homem, a maçã. Vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Deixa nascer o amor. Deixa fluir o amor. Deixa crescer o amor. Deixa viver o amor. O sal da terra. E nesse exato momento quero convidar todos vocês para que possamos agradecer, que possamos fechar os nossos olhos e nos ligar ao Pai, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos encarnados neste planeta, neste momento, e com essas pessoas que dividem consigo os aprendizados. Rogamos a Deus Pai Todo-Poderoso que esteja conosco, nos dando a força necessária para suportarmos as dores que nós mesmos provocamos. Rogamos a Jesus, Jesus que é todo amor, paz, luz e esperança, que Ele possa em todos os momentos estar conosco com a sua chama e que não nos percamos no caminho. Que a espiritualidade maior possa nos ajudar nessa árdua caminhada que é a vida. E que ao final de tudo isso possamos olhar para trás, não com pesar, não com medo, mas com amor, com compaixão e sempre que possamos ter forças nos nossos braços para trabalhar por nós, pelos nossos irmãos, pelo nosso planeta. Que esse período de transição possamos passar com amor, com resignação. Que o Senhor Deus esteja comigo, com vocês, durante toda a semana. Que assim seja. Faço o convite ainda para vocês, que na próxima semana, no mesmo horário, às 17 horas, aqui no Instagram da CEVIC, estaremos novamente com Espiritismo em 30 minutos e vamos estar com o tema Conheça-te a ti mesmo. Agradeço a todos, tenham todos uma excelente semana e que o Pai derrame todas as bênçãos em vocês, com muita paz, com muito amor, e que todos nós possamos passar todo esse momento com resignação, para que nunca soltemos as mãos. Esse é o momento de ajuda, esse é o momento de auxílio, e a própria espiritualidade roga por essa luz. Faça brilhar a vossa luz. Muita paz, até a próxima semana.